Muito bem, marujos queridos, no episódio de hoje recebemos uma lenda do ensino portuário, o professor querido Hélio Alite, e neste episódio foi uma verdadeira aula sobre o Porto. Na semana de aniversário do Porto de Santos, ele contou histórias incríveis da trajetória dele, que trabalhou numa época que a DI era datilografada em 7 vias, né? Bem antiga, e viu todo o crescimento do Porto, viajou para vários portos do mundo, conheceu muitas realidades diferentes, aprendeu muito, trouxe aprendizados para o Porto. Teve momentos de emoção quando a gente falou do navio Professor Besnard, que está atracado no Valongo, e ele contou uma novidade inédita em primeira mão para nós. Então, quem assistir vai ficar sabendo antes de todo Juro por mundo. Deus. Ó, jurado, juradinho, tá? E também teve histórias incríveis com relação à história do Porto, inclusive de fantasma, inclusive de curiosidades que você nem imagina. Sabe onde começou o Porto de Santos? Se eu te falar que não foi em Santos. Enfim, assista até o final para você ver o que foi. Muito bem, Maruja, começando nossos trabalhos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso querido Portcast, o nosso, o seu, o meu, de todo mundo que está assistindo. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu carinho, estamos crescendo bastante e é muito legal que você esteja acompanhando com a gente esse crescimento. Todo o nosso crescimento é devido a vocês que curtem, compartilham, comentam, então muito obrigada, nosso grande amor para vocês. Assim como também queremos agradecer quem ajuda a sustentar tudo isso, nossos queridos patrocinadores, T2S, software e tecnologia para o setor portuário. Eles são especialistas em desenvolvimento de software e soluções especializadas para quem trabalha com o porto e também para quem trabalha em qualquer tipo de empresa, porque eles também têm ERPs e vários sistemas com IA que podem te ajudar na gestão da sua empresa, ok? Agora, se você for do porto, então, não tem como questionar. T2S é a melhor solução para você. Assim como Data Recintos, nossa querida apoiadora mais recente aqui do canal. Data Recintos, software para migração de dados dos terminais para a Receita Federal. Se você precisa de soluções para agilizar e ter segurança nesses dados, Data Recintos. Até porque Receita Federal aplica sanções para quem não migra os dados corretamente. Seu terminal pode ser até desalfandegado se você não prestar as informações corretamente. Rolou aí uma polêmica da fiscalização do Pix recentemente, né? Receita Federal está fiscalizando tudo, então você toma cuidado e conte com o Data Recintos para te ajudar, ok? Assim como também quero agradecer a nossa querida Logcomex, inteligência de dados para comércio exterior, estratégia de mercado, inteligência artificial, conte com a Logcomex, certo? Gente, no papo de hoje, vamos receber uma pessoa muito especial, uma lenda do ensino portuário, que tem uma grande trajetória de trabalho no Porto também. Então, estou muito feliz em te receber, professor Hélio Alite, seja bem-vindo. Pois é, Ellen, lenda. Nossa, agora você me deu aquele título Agora, que eu acho que a Fernanda Torres gostaria de ter recebido, né? Como lenda, né? Agora fiquei assim, todo, né? Enfim, é uma honra muito grande estar aqui, né? Esse prédio é histórico. Praça da República verdade. 87. Verdade. Aqui embaixo a gente tinha a Delta Lines, uma agência histórica, uma lenda da navegação. E a gente não tinha a não menos histórica Mormac Lines, que Nossa. depois seria a US Lines, que estavam aqui nos primeiros andares. Enfim, então esse prédio para mim é histórico. Quando eu subi esses elevadores, me passou um filme, sabe? Passou um filme maravilhoso. Veio um déjà vu na Um cabeça. déjà vu. Eu voltei lá na década de 70, quando eu era office boy, e vinha liberar Uau. conhecimento de embarque aqui no primeiro e no segundo andar, onde tinha a Delta Lines Sim. e a Mormac Lines. Então, a carreira começou como office boy nos anos 70, foi isso ou não? Ou teve Foi, alguma... começou nos anos 70. E aí depois eu fiz a faculdade de comércio exterior, na primeira faculdade de comércio exterior que teve o Brasil, que foi aqui em Santos, né? Onde foi? Foi na Universidade de Santa Cecília dos Bandeirantes, que hoje é a Unimes, né? Ah, é? Então, em Olha. 66, eles colocaram um curso de comércio exterior. 66. É, Que é o ano do decreto, inclusive. Né? isso, é o ano daquele decreto educacional e tudo Regulamento. mais. Uhum. Mas esse ano eu consegui ser da primeira turma, não é? Enfim, e tô aí, fiz uma carreira em cima disso, eu respiro e sou fascinado por isso. Depois, só para você ter uma ideia, ô Ellen, quando eu terminei o curso, no último ano, no ano seguinte, eu terminei o curso em 84, em 85, eu fui convidado a ser professor assistente. Olha só. Então, olha, é de uma época que você saía da universidade e
por conta de um trabalho de curso que você fez, Olha só. você foi indicado a ser professor assistente. Uhum. De nada mais, nada menos de que outra lenda do comércio exterior brasileiro, da aduana, que é o advogado Domingos de Torre, Ah, sim, o sim. pai do Já li, regulamento aduaneiro. já li muito sobre ele. E ele ficou doente e, de repente, o diretor, né, ele me chamou para ficar como assistente dele. Ele odiou isso, porque ele achava que não tinha que ter assistente. Eita, então teve uma resistência, né? Ele ficou bravo e tal. Mas aí nós acabamos nos tornando os melhores amigos. Ah, Eu, conseguiu conquistar. jovem, sim. Quando ele conviveu comigo, ele falou assim: não, espera um pouquinho. Você vai carregar minha mala, aquelas brincadeiras e Vai tal. carregar papel, não queria dar a responsabilidade de E aí professor, eu né? aprendi com Domingos de Torre e com Enio Neves Labati, que também tinha escritório nesse prédio, creio eu. É, eu acabei tendo os melhores professores que podia ter. Não Foi era formado pelas melhores cabeças, né? as melhores cabeças, Que né? Então, legal. aí daí, eu parti daí, e aí logo em seguida eu entrei no Ministério dos Transportes, né? Eu trabalhei aqui na Sunaman, Nossa. Superintendência Nacional da Marinha Mercante em Santos. Na minha época, quando eu fui office boy, office girl É também, a gente mesmo? falava Você sofreu? Sunaman, a liberal da entrada do drawback lá na Sunaman, pra poder isentar, né? A gente É, falava Sunaman. Hoje em dia a gente fala Sunaman, a galera não sabe o que que é, né? eu fiquei 12 anos lá, né? A partir de 87, e até 87 eu trabalhei em despacho, e aí eu fiquei 12 anos lá na Sunaman e veio uma coisa muito, muito legal. Em 89 para 90, então o almirante Roberto Coutinho Coimbra, eu tinha uma licença prêmio, e aí eu resolvi fazer um estudo sobre os portos do mundo. Hum, E ele me deu uma folga, né, uma licença de 6 meses, que acabou virando, os 6 meses acabou virando um ano e meio. caramba. E aí eu conheci os 12 maiores portos da Europa. Nossa, que legal. Eu comecei lá por baixo, né? Eu comecei pela Itália, e Espanha, Portugal e fui até a Holanda e a Alemanha. Que legal. Roterdã, Hamburgo, Sim. Antuérpia, na Bélgica, Havre, tudo com indicação, tudo com cartas de apresentação do pessoal daqui, né? E fiz um estudo maravilhoso, porque a gente sabia muito pouco de como que eles estavam, né? Sim. E o que a gente podia incorporar. Eu estou falando isso em 1990. Nós estamos em 2025, né? Uhum. Então você imagina em 1990, você fazer um estudo de como que estão as tecnologias, o treinamento das pessoas, quais são os produtos que eles estão importando e exportando, Uhum. como é que é a dinâmica, como é que é o processo das exportações deles, né? O Uhum. que eles têm como burocracia, ou como eles podem nos ensinar. E eu trouxe tudo isso para cá. Era para vir em 6 meses. Quando eu mandei o primeiro relatório, pasme, Ellen, o relatório naquela época a gente mandava pelo correio. Não tinha WhatsApp, E-mail, não né? tinha nada. Eu mandei pelo correio. Quando chegou aqui, Nossa. alguém no Ministério dos Transportes falou assim: deixa esse menino ficar mais 6 meses. Pra Nós, colher mais informações, nós para precisamos continuar. mais disso. Aí me Olha. deram mandaram um outro correio para mim, né? Uhum. E foram os melhores anos da minha vida. E daí eu comecei a minha carreira. Que E não legal. parei mais, né? Eu vou dizer que de 1990 até agora, a cada 2 anos eu fui para algum porto do mundo. Que legal. Com todo o respeito, tem muita gente que vai no porto A ou B. Ah, eu fui lá no porto da Coreia do Sul, né? Fui em Busan. Uhum. Não, eles são assim, são assim. Não adianta você ver e se admirar e você não incorporar aquilo que você pode trazer para cá e adicionar aquilo que no teu processo. Uhum. Essa é a nossa grande falha. A gente vê o que é bom, a gente vê o que eles estão fazendo, mas nós não conseguimos ter a mesma velocidade dos caras. Isso é que está pegando. Sim. E um detalhe, Ellen. O navio que atraca lá, eu sempre repito isso há muitos anos. O navio que atraca lá é o navio que vem para cá.
Ou seja, o navio ele não muda, ele não fica redondo, ele não fica triangular, não. É o mesmo navio. O processo tem que ser o mesmo. Vários terminais, especialmente os terminais de containers, eles incorporaram as tecnologias, a produtividade, as medidas de produtividade, as questões de segurança. A mesma coisa a gente pode falar de outros terminais. A gente tem hoje o corredor da celulose, como temos o corredor do açúcar, como temos o corredor dos grãos, né? E hoje nós tocamos a música do mercado mundial. O Porto de Santos está conectado com 5 continentes. O Porto de Santos está conectado com 200 destinos. E esses 200 destinos levam a outros 600, 800 pontos de entrega no Interland. Então nós somos muito importantes. E eu sempre fui apaixonado pelo comércio exterior, sempre. Me dediquei muito a isso. Enfim, meus filhos fazem a mesma coisa. Ah, é? Que legal. Eu tenho uma filha que chegou para mim uma vez, falou assim, pai, eu vou para a Rússia. Eu falei, nossa, vai fazer o quê? Eu vou estudar numa faculdade na Rússia. Vai fazer o quê? Eu vou fazer medicina. Muito bem, parabéns. É no ano que vem? Não, pai. Na semana que vem eu vou pegar o avião. Nossa! Imagina. Gelei, né? Gelei. Mas tal pai, tal filha, né? Assim como meu filho, Luiz. Eu tô falando da Isabela. A Isabela realmente foi na semana seguinte. Ela pegou o avião. Ellen, o que eu posso te falar da minha a experiência da minha filha na Rússia? A faculdade não deu certo. Não deu certo a faculdade, mas o meu neto deu. É mesmo? O meu neto deu. Filho dela, não. Ela não conseguiu fazer a faculdade, mas ela produziu o meu neto lá. Ah, entendi. O fruto não foi o diploma, foi o neto. Então ela veio com o meu Grigori, né? O Grigori e tal, que foi uma coisa maravilhosa. Então a nossa família toda, ela respira comércio exterior, ela respira porto, logística internacional. Ela é muito mundializada. Mas a tua filha não foi trabalhar com Comex? Não, ela foi fazer. Hoje ela trabalha numa coisa muito parecida com a T2S, né? Que é soluções. E hoje ela tem. Olha só, ela casou com um russo, ela tem um filho russo, e a equipe dela, mundial, hoje ela trabalha em casa, tá numa cidade lá e tá em Atibaia, e de Atibaia ela coordena uma equipe mundial. Que legal. Então ela tem um marido russo, um filho russo e uma equipe ucraniana. Olha só. Ó, quando eu te falo, Ellen, que a gente tem que ser mundializado, ela tem uma equipe ucraniana, né? E eu não sei como é que eles se dão bem, né? E ela trabalha com soluções em TI, né? Em inteligência artificial. Ela faz um monte de coisas ligadas ao desenvolvimento de soluções para as empresas que precisam delas para se comunicar com seus consumidores. Que legal, que legal. E aí é uma filha e o outro filho? É o Luiz Fernando. O Luiz Fernando é professor também de comércio exterior. Ah, que legal. Ou seja, você viu que eu não dei sorte na vida. Professor com 2 filhos professores. Eles podiam ser... Não, brincadeira. Me orgulho muito da carreira que eles escolheram, né? Não podia ser melhor. A gente não privilegia o sucesso monetário nem nada. Enfim. E eu tenho uma história toda no ensino aqui em Santos, né? Eu acho que eu lecionei todas as universidades. Tu foi minha aluna? Eu não sei como, mas eu não fui. Mas eu já assisti palestras suas em várias. E já levei alunos para assistir também. Sempre é encantador. Eu lembro até hoje de uma palestra que eu pedi para o senhor quando estava dando aula numa turma na Codesp ali no Senep. Não é Codesp, né? Na autoridade portuária, no Senep. E aí eu queria que alguém de Porto, especificamente, porque apesar de amar o Porto e estar aqui, é minha área mais aduaneira, né? Eu sempre trabalhei mais com despacho. E aí eu queria que alguém que viveu contasse um pouquinho. E aí eu pedi para o senhor, fui atrás. Eu vi que o senhor estava lá, né? Você chegou a conhecer a nossa mesa de operações? Sim, e aí o senhor levou a turma lá, apresentou a mesa de operações, que é uma maquete incrível, maravilhosa, e deu a palestra também. Foi muito legal. Você sabe que aquela mesa ela ganhou o prêmio Inova Brasil 2015, né? Como invenção em soluções de educação. Olha que legal. Na época no Senai. O Senai tem uma réplica menor, não é? Mas o Senai tem uma réplica muito bacana que nós implantamos lá também. E depois nós fizemos essa versão, né, que é o estado da arte,
que está lá no Senep, e é uma mesa referencial que você pode interagir. Na verdade, você roteiriza tudo, você tem uma ideia de o que está acontecendo no porto hoje, quantos navios estão atracados, o que tem na barra, e o que estão operando, quais são os terminais. As pessoas chegam lá, elas não sabem o que era margem esquerda e margem direita. Quem está na margem esquerda, acho que margem esquerda é só Guarujá. As pessoas não têm ideia de quais são os terminais que estão lá, Sim. o que eles operam, quais são os produtos que eles operam. Então, esse projeto, ele sanou tudo isso. Ele trouxe soluções para que a gente pudesse pegar de 22 aplicativos, olha só, de 22 aplicativos, nós criamos um blockchain de coisas livres para a gente poder traduzir e a gente entender o que é essa conexão do Porto de Santos com o produtor e com o destino. Olha que legal. Então a gente consegue enxergar o cara que está mandando containers de café lá de Guaxupé e vai mandar para Hamburgo, passando por Santos. Esse caminho, né, essa logística, tudo que acontece em volta disso, a gente consegue explicar de uma maneira muito lúdica, muito tranquila, muito suave. Visual, né? Eles conseguem enxergar como é que é a formação de preços, eles conseguem entender o que é o deadline, o open gate, o deadline, eles conseguem entender o que são os drafts de documentos, qual que é o trâmite no Siscomex, na exportação e na importação, as diferenças. E nós criamos um laboratório prático. Basicamente ele sai dali para ele ter o radar. Se ele fizer um curso, e esse curso hoje a gente oferece ele em várias universidades oferecem isso. Se ele fizer esse curso em 4, 5, 6 meses, ele consegue ter o CNPJ, se ele quiser, e ter o radar e poder ser um empreendedor na exportação. Principalmente, a gente fomenta muito a exportação. Acho que o legal da gente ser professor é isso, né? A gente não é que a gente está prometendo que vai sair do curso com o radar feito, mas a gente dá o conhecimento, né? A gente compartilha o conhecimento para o aluno enxergar que, pronto, agora eu já sei como é que faz, já sei os processos e vou correr atrás do meu CNPJ, do meu radar. Eu né? aprendi isso em Roterdã, que eu fui numa universidade, Erasmus, e depois a STC Roterdã, que é uma principal escola de logística portuária que tem no norte da Europa, fica na Holanda, né? E eu vi que eles tinham células em que eles faziam negócios tipo assim com Singapura, com a Coreia do Sul, com a China, e a cada processo fechado, cada negociação fechada, eles ganhavam de 3 a 8% de comissão do agente. Olha. E com aquela brincadeira, os alunos, com aquela brincadeira de fechar uma negociação, de uma venda, de um produto que às vezes nem estava na Holanda, estava em algum lugar, mas que eles passavam para eles, assim como eles passavam da Coreia, da Singapura, da China para algum outro lugar, a cada venda eles ganhavam no mínimo 3%, e com esses 3%, no pátio da universidade, os carros mais bonitos não eram dos professores, eram dos alunos. Olha Eles pagavam a anuidade deles aí em torno de 24, 30 mil euros. Eles pagavam isso no primeiro trimestre. Caramba. Por conta de eles terem um ensino na prática, coisa que nós não sabemos fazer isso no Brasil. Muito difícil. A gente está implantando isso, tá? Sim. Essa é a novidade de 2025. Em Santos, nós vamos ter a primeira turma que vai ter essa filosofia de trabalho e vai ter esse poder de você poder mandar um container de café para algum lugar e fazendo a negociação, fazendo todo o processo, né? Parte aduaneira, a parte de embarque, pré-embarque, pós-embarque, acompanhamento na descarga, tudo isso nós vamos fazer em Santos e os alunos vão ganhar a comissão do agente. Olha, que legal, hein? Aí sim. Os alunos vão poder optar em entrar no radar, em se cadastrar no radar como importadores, como exportadores. Preliminarmente, nós vamos apostar no nosso potencial, porque nós precisamos ter um potencial exportador. Todo mundo sabe comprar da Shopee, do Alibaba, seja lá do que for. É uma moleza, né? Você não precisa entender de nada.
Sim. Você passa o cartão de crédito e vem. Mas nós vamos entrar dentro do processo. É uma pena que o Ricardo Pupo Larguessa Uhum. não está aí, mas ele fala muito sobre processos. Sim. Que o segredo não está em você ter um aplicativo. O segredo não está em você ter um software. O segredo está em você entender o processo. Ele Exatamente. escreveu isso muito bem num artigo no jornal local. Uhum. Eu gostei muito. Eu já estava nessa vibe e de repente eu falei: olha, esse espanhol aí com jeitão de viking, né? Pena que ele não conseguiu participar É hoje, uma né? pena Depois que ele o vai Larguessa comentar. não está aí. E ainda vou perguntar para ele se esse Larguessa é da Catalunha ou é da Galícia. Creio eu que seja da Catalunha. Hum, Posso estar totalmente errado. Mas ele me deu Insight, né? esse insight, né? E aí eu falei assim, eu estou no caminho certo. É exatamente isso. Eles sempre falam aqui, quando eles participam, que a diferença, né? A diferença não, a solução, o sucesso, às vezes não é a questão do software. E olha que eles são especialistas em fazer software. Às vezes é o redesenho do processo, né? Só de você parar para colocar o processo dentro de um sistema, você já está revisitando o processo e às vezes você vê que tem etapas que você pode, né, eliminar, tem etapas que você pode modificar e o processo, estando bem feito, o sistema só vai ajudar a ganhar agilidade, né? Mas o sistema reflete o processo. Então, o processo tem que ser bem feito, né? Exatamente. E aonde que eu entro nessa história? Porque eu tenho 60 anos de idade, né? Já tenho um casal de filhos maravilhosos, como eu te falei, Uhum. e tenho duas netas e tenho um neto. E onde que eu entro isso com 60 anos? Eu me considero assim, tipo, um cara que conhece os algoritmos, todos os algoritmos. E não conheço, basicamente, como você pegar esses algoritmos e colocar dentro das inteligências. Isso eu deixo para vocês que estão novinhos. Eu deixo para a molecada, né, e tudo mais. Uhum. Mas eu sou muito bom nessa coisa de algoritmo. Entender quais são Entender a lógica, né? exatamente, toda essa linha do processo, né, as intercorrências, o que pode dar certo, o que não pode dar errado, os caminhos que você pode trilhar, o que você tem que ter dentro de uma inteligência. Hoje eu estou nessa idade de poder oferecer isso para as crianças. Uhum. Legal. De pegar a lógica da coisa, né? Só para você ter uma ideia, nós tivemos aqui em Santos 4 hackportos. Uhum. Sim, sim. O O Porto Rodrigo, Hack do o Ricardo participaram Amigo, né? de Sim. todos do Amigo. Uhum. Bom, eu ganhei 3 como melhor mentor. Olha. Né? As equipes que eu treinei Sim. ganharam em primeiro lugar. Graças Show. a Deus. O último ninguém elegeu o mentor Uhum. destaque, mas eu aprendi a interagir com essa moçada e passar para ele a dor, né? E passar para ele as intercorrências, o que a gente precisa fazer para encontrar uma solução. Uhum. Eu adorei essa experiência. Muito legal, né? Muito legal. E esse ano foi a primeira vez que eu participei como mentora. Quando eu cheguei lá, vi Hélio ali e falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Ah, tu estava lá? Tava, mas eu fiquei pouco tempo, eu não consegui ficar a noite inteira, Ah, né? eu não consigo ficar. É muitas horas, eu naquele final de semana eu não conseguia, mas eu acompanhei, a gente entrevistou também os Ah, é? ganhadores, né? Os ganhadores falaram muito bem dos mentores. Eu falei, eu já sei quem que vocês estão falando, mas não é. E teve uma equipe muito legal, né? Bom, Muito, todo ano a equipe é todo ótima, né? ano. Eu não consigo vir embora para casa. Se começar na sexta, eu volto no domingo. É sério. Eu E, achei que eu amava o Porto, mas achei alguém que ama mais ainda. sim, eu sou apaixonado por tudo Mergulho isso, ali. né? Eu mergulhei, eu tive uma experiência muito bacana. Eu morei em Roterdã, né? Eu morei em Uhum, Antuérpia, sei. eu morei em Londres e por conta do porto de Tilbury, onde eu fiz um estágio também, não é? Que Eu legal. estagiei na ECT Delta Rotterdam, que era antes da Maasvlakte, depois conheci Maasvlakte. Aliás, faço um destaque aqui a vários amigos, né? E, enfim, o Letieri, aqui de Santos, o André Letieri, que é o cônsul da Holanda, que é Olha. de uma agência marítima, né? Uhum. E ele me abriu as portas para a Holanda, assim como outros, né? Me abriram o Rock, que na época estava na Cinários Agência, me abriu as portas para Le Havre e para os portos franceses. Que legal. E, enfim, eu peguei gosto nisso e sempre que posso, a última vez foi antes da pandemia, bem antes da pandemia, pretendo voltar agora. Show. Pretendo ficar lá um tempo para
ver como é que estão as coisas, não perdi o contato, que hoje, na verdade, você não tem que voltar todo ano, porque É. todo mundo está dizendo o que que acontece, Uhum. enfim. Mas O nós, acesso às informações está um pouco melhor, né? nós temos muito que evoluir no Brasil com relação ao comércio exterior. Show. Era aí que eu queria chegar. Acho que o papo vai ser bem legal. Mas, então, voltando um pouquinho da tua trajetória, você trabalhou na Sunaman, 12 anos, né? Isso. E aí, depois da Sunaman, qual foi a trajetória? Olha, olha como eu sou velho. Eu trabalhei 10 anos em despacho, né? Eu trabalhei 12 anos na De uma Sunamã. época que nem tinha Syscomex. Não tinha Syscomex, não tinha nada, não tinha computador. Aliás, na Sunamã eu peguei a parte de informatização do controle do frete, né? Eu perturbei muito as agências marítimas, Nossa. porque de repente todos os BLs entravam nos sistemas e a gente pegava um monte de gato, né? Nos BLs. Enfim, mas foi um tempo. E depois disso, eu continuei com a parte de despacho, mas vinculado às universidades. Aí eu dividi o meu tempo. Você viu o despacho datilografado em carbono, 7 Nossa, em vias. carbono, aquele despacho de 7ª via, velho. 4ª via era verde. Era um negócio louco, velho. O pessoal levava a documentação da alfândega de carrinho de mão, porque era muito papel. Sim, né? E a 5ª via você tinha que colocar lá pro fiel do armazém para liberar a carga. A carga ficava no meio da rua. Aqui, onde tem o Porto Valongo, a carga ficava tudo no meio da rua. Década de 70, década de 80, comecinho e tal. Eles colocavam lá os tambores, colocavam lá os sacos no meio da rua e pega, senão alguém leva, né? Simples assim. Meu pai tinha uma transportadora. E meu pai atendia vários empórios de São Paulo. E os importadores do meu pai, né? Meu pai transportava para São Paulo. Ele tinha lá uma frota uma frota de 2 caminhões. Olha só, tadinho do meu pai. Ele tinha uma frota de 2 caminhões. Então, os importadores aqui de São Paulo, os empórios, eles importavam azeite, azeitona, vinho, uísque, bacalhau e um monte de coisa boa que vinha da Europa. E por incrível que pareça, Ellen, essas coisas a gente tinha que ter uma logística perfeita, porque a partir do momento que tu registrava a 5ª via no fiel, o fiel mandava as empilhadeiras do porto e botava tudo no meio da rua. Toma que Então, filho é teu. tu imagina uma carga de bacalhau às 5 horas da tarde, no meio da rua. E eu não posso nem falar como é que você ficava, né? O termo chulo, que a gente ficava com medo, né? Na mão, né? Entenderam, né? Sim. Porque era uma questão de tempo para alguém aparecer para roubar. Então a logística tinha que ser perfeita. O caminhão do meu pai vinha lá do Armazém 24, vinha vindo pegando as cargas que eu como office boy, tinha registrado para liberar e botar na rua. Caramba. E por incrível que pareça, a gente nunca teve nenhum roubo. Nenhum roubo. Uau. Hoje isso é impossível, né? Você imaginar isso. Não, sem condições. Você não vai ver uma carga de azeite na rua, você vai ver dentro do container. Olha, não vai ver porque está dentro do container. Mas até 1986, isso era normal aqui em Santos. Aí foi despacho, Sunaman, despacho de novo, mas com a parte mais acadêmica, né? Isso. E começou a dar aula logo depois que se formou. Aí eu fui chamado para uma universidade, né? Basicamente, eles me tiraram da Sunaman, fizeram uma oferta muito boa para montar um núcleo de comércio exterior, né? Isso foi a Unimes. Que legal. E aí a gente montou um núcleo de comércio exterior muito consistente e absorveu muito do nosso tempo, mas eu nunca eles me deixaram assim, ó. Dona Rosinha, falecida Dona Rosinha, falou assim: Hélio, quando é que você vai para lá? Onde é que você vai, Hélio? Para Holanda. Então, tá aqui, você vai lá e tal. Todo ano, tanto a Unimes quanto a Unisanta me deram todas as condições para que eu pudesse continuar a minha especialização, a minha atualização e trouxesse para cá as coisas que eram soluções para os nossos problemas. Que legal. Tu sabia que o primeiro projeto de ligação de túnel, tipo Santos-Guarujá, que está completando 100 anos esse negócio. O primeiro projeto eu trouxe a partir do projeto
do túnel sob o rio Maas, que liga a margem direita e a margem esquerda de Roterdã. Eu trouxe ele prontinho, um túnel que foi inaugurado em 42. E trouxe um outro projeto do Elba Túnel. Eu estive lá ano passado e esse ano. Em Hamburgo? E passei por esse túnel. E é incrível. Não parece que está embaixo d'água. Ele tem em Hamburgo, você fala? Hamburgo, é. Em Hamburgo ele tem 8 pistas, se não falha a memória. 6. É que eu fui só na de pedestre. Ah, tá. Então, a pedestre, né? Ele preteia pedestre, ciclista e VLT. Isso. Olha só que coisa. O Elba Túnel, ele é de 1908. Eu tirei foto em frente à placa. Eu vi lá que tem mais de 100 anos. O velho túnel, né? Depois você deve ter andado no novo túnel, né? Enfim, eu trouxe isso pra cá e falei, cara, os caras em 1908 Exato. resolveram como atravessar de um lado pro outro por túnel. Isso. Por quê? Não dá para fazer ponte, porque eles já previam que os navios poderiam ter uma altura em que o vão central de uma ponte ia atrapalhar. Então, para não limitar o navio pela ponte, eles optaram pela questão do túnel. E nós temos túneis. Cuba tem túnel. Estados Unidos tem vários. Submersos, né? Vários submersos, né? Enfim, a Europa toda, o Roterdão acho que tem 6 ou 8 túneis hoje. Eu perdi até as contas. O único que eu atravesso é o Maas Túnel, né? Que é o túnel que liga a parte central ali, bem pertinho da STC. Enfim, toda a Europa tem túneis submersos. E o Brasil? O Brasil parou no tempo com a infraestrutura. Será que agora vai? Você acha? Olha, tu viu que saiu uma reportagem sobre a pista para caminhão, né? Para inaugurar em 31. É brincadeira isso, velho. Desculpa. Os chineses fariam essa pista em 2 anos. Nós vamos fazer o planejamento dela agora, o projeto executivo, a parte ambiental, para inaugurar um problema que já está rolando, que já tem um passivo. Nós vamos inaugurar a ligação de caminhões para 2031. Qual é a realidade hoje? O sistema Anchieta Migrantes tem 10 pistas e só tem 2, que é as 2 de descida da Anchieta para caminhão. Sendo que não pode ultrapassar, você tem que andar, na verdade tem uma, né? Você só pode usar a segunda para ultrapassar. Então nós estamos na idade jurássica da infraestrutura portuária do ponto de vista de acesso. Não dá para explicar. A gente tem um terminal da DP World, um terminal da MSC junto com o BTP, né? E outros mais terminais, Cófico e todo mundo, Celulose, Eldorado e tudo mais. Santos Brasil, não dá para imaginar esses terminais que são internacionalizados tendo uma infraestrutura de acesso jurássica. Eu tenho visto muitas publicações sobre isso. Estão falando que tecnologia a gente já está muito bem, em qualidade das operações também, mas o gargalo logístico é exatamente o acesso, né? Porque para chegar a carga ali, quando ela chega de fora para ela sair, tem o gargalo logístico de não ter infraestrutura, né? E isso gera custo. Exatamente. Ontem eu li uma reportagem no jornal local de que eles vão fazer a privatização, vão privatizar a manutenção do canal, vão passar, né? Vão tornar o canal do Porto, o estuário, tipo assim, ecovias. Eles acham que isso é a solução. Deus do céu. Há bem pouco tempo atrás, eles estavam querendo privatizar o porto, né? Privatizar a autoridade portuária. Sim, foi quase, né? Foi quase. Foi quase. Então, os modelos de referência, eles não observam. Era isso que eu ia perguntar, de referência. O senhor teve essas experiências, visitas incríveis a portos do mundo inteiro. O que você vê que seria mais parecido com o Santos, ou que seria possível, já era para ter faz tempo, que lá fora já existe há muito tempo? Existem vários modelos, eu sou suspeito para falar dos portos do norte da Europa, mas eles todos têm autonomia para decidir o que eles fazem, não estão vinculados. Brasília não atraca navio em Brasília. Não é? A ANTAC, ela é ineficiente com relação ao que ela tem que fazer. A gente não precisa de um órgão que não sabe regular o que ele não entende. Isso é triste. A ANTAC regula aquilo que eles não entendem, porque eles não têm especialistas. Tem bons especialistas? Tem. Nossa, o Mário Povia, que está lá, o cara
extraordinário, cara, manja muito. Inclusive, já conversei com ele e convidei ele para vir aqui. Em É breve. maravilhoso. Se ele estiver aqui, você fala, eu Sim. adoro esse cara, mas, enfim, eu não estou me referindo a ANTAC, eu estou me referindo àquilo que a gente chama Ministério, hoje, de Portos e Aeroportos. Uhum. Ele está muito defasado com relação àquilo que ele tem que prover. Portos e aeroportos. Você pode ver que nós vamos ter agora em 2025, Ellen, a liberação de 20 ou 30 aeroportos regionais novos. Guarujá vai ficar de fora. De novo. De novo. Por que vai ficar de fora? Ubatuba, com aquele aeroportozinho pequenininho lá, infelizmente, né, aquela tragédia do avião que não conseguiu pousar, porque ele pousou, a pista era menor do que ele tinha, do que ele precisava. Uhum. Não tem comunicação, torre de comando, não tem nada. E aconteceu aquela tragédia. Uhum. Ubatuba tem um aeroporto Uhum. e nós não temos. Eu não conheço nenhuma cidade portuária mundial que não tenha um bom aeroporto. Não conheço. Santos está entre os 40 maiores portos do mundo. Ellen, juro por Deus, dos 50 maiores portos do mundo, todos eles, exceto Santos, têm aeroportos. É mesmo? Todos. Mas tem um pessoal falando que Santos está muito condensada e o aeroporto do Guarujá seria perigoso, questão de avião muito próximo, de área populosa. Tem uma conversa sobre isso? Você acha que isso é lobby? Aqui, eu costumo ver o seguinte, Ellen, nós temos lugar, todas as coisas certas no lugar errado. O terminal de passageiros do Porto de Santos é um lugar certo no lugar errado. Ele está absolutamente no lugar errado. As pessoas têm que atravessar sobre trilhos de trem. De um lado tem um terminal de grãos, do outro tem um terminal de grãos, não tem nada para você fazer além de você entrar dentro do navio. Aí os caras ficam fazendo, não, tem que aproveitar para o turismo. Como? Como? Você está lá no Outeirinhos. Esse terminal de passageiros, ou ele tinha que estar no Valongo, para onde ele vai agora, o novo projeto, ou ele tinha que estar do outro lado, no Guarujá, para aproveitar o potencial da cidade. Isso aí foi lá atrás. Agora ele está no lugar errado. Mas olha, nós estamos aqui na Praça da República. Qual é a estátua que está aqui na Praça da República? É o Brás Cubas. Vai falar, mas para lá é o Brás Cubas, que não tem nada a ver com a República. Depois tem uma outra praça, que é Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco está lá? Não tá. Tá a família Guinle. Aí nós temos ali, mais adiante, a Praça José Bonifácio. O José Bonifácio está lá? Não está lá. Está o Monumento da Revolução de 32. E onde está o José Bonifácio? Na Praça dos Andradas? Não. Na Praça dos Andradas não estão os Andradas. Está o busto do Getúlio Vargas. E aí vai embora. E aí vai embora. Sim. Então, Santos se acostumou a... Não sei se é por falta de planejamento ou é vocação. A de colocar a coisa certa no lugar errado. Olha, faz sentido. Eu nunca tinha ouvido essa... Então, depois que os Guinness, lá há 134 anos atrás, vamos fazer aniversário agora, há 134 anos atrás, planejaram, eles não tinham a menor ideia do que seria 2025. Eles morreram antes do final da concessão do contrato deles. Para quem não conhece, explica pouco quem são os Guinness. Foram os caras que vieram, né, e conseguiram a concessão de 80 anos para construir e inaugurar em 1986, 1982, 1892, o Porto de Santos. Eles planejaram o primeiro cais, eles planejaram toda a infraestrutura de guindastes, eles tiveram uma visão com relação aos tipos de navios, eles se preocuparam com a questão de calado. Em 1892. Dia 2 de fevereiro, né? Inclusive, o nosso episódio, eu até arrumei aqui, não sei se vocês repararam, nosso episódio está indo ao ar na semana do aniversário do Porto de Santos. Lindo, lindo. Aí eu penso, esses homens assinaram um contrato de concessão de 80 anos. E a maioria desses homens, engenheiros, pessoas que trabalharam, que colocaram a ferrovia, a Inglesinha, São Paulo Railway, os homens que fizeram tudo isso, a grande maioria deles não chegou à metade dos 80 anos do contrato, morreram antes.
Mas eles tinham visão, Sim. eles eram visionários, porque eles eram preparados, eles não eram políticos, eles tinham pragmatismo, eles tinham a imagem do que foi a evolução portuária no mundo todo há 400 anos, desde lá sabe, do Cabral, do Américo Vespúcio, dos navegadores, do Bartolomeu Dias e tudo mais. Eles tinham uma ideia do que era você ter um porto. E chegaram aqui com toda essa Bagagem, né? cultura, essa bagagem, Ellen. E hoje nós não temos esses homens. Uhum. Se você perguntar hoje para um cara que é gestor portuário, que nem eu coloquei o desafio, né, Ellen? Eu falei, em 1892, os caras poderiam enxergar 2025? Claro que eles enxergaram. Claro que eles viram que o negócio ia bombar, não é? Agora, se você perguntar hoje para um gestor portuário o que vai ser 2035, está ali, na porta. 10 Não vou nem aninhos. colocar 100 anos depois. Eles não têm a menor ideia. A menor ideia. É triste isso. A infraestrutura brasileira e a logística, tirando os empresários, aqueles que se informam, que se balizam, se embasam, tirando isso, quando cai na mão dos políticos, eles não têm a menor ideia, eles mandam, né? Pior que eles mandam. Então, e o problema é esse, né? Eu vejo que muitas vezes a decisão tomada é uma decisão não pensando no bem e no futuro, é uma decisão pensando em quantos votos eu vou conseguir daqui a 4 anos para poder me reeleger, né? Então, Sim. são decisões para ser populista, para manter, né, a sua imagem ali e conseguir voto. Então, a gente acaba, não consegue avançar, né? Anda um pouquinho e volta um pouquinho, anda um pouquinho e volta um pouquinho. Sim, é a quantidade de pessoas despreparadas que acabam assumindo Sim. um cargo de liderança que é fundamental na gestão e nos ensinos do que vai acontecer. Uhum. Nós tivemos, por incrível que pareça, uma coisa que mais dói no nosso coração aqui, para quem é de Santos, é que nós tivemos um presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, na época, Companhia Docas do Estado de São Paulo, Uhum. se não me falha a memória, em 2019, que foi preso. Ele, a diretoria dele foi presa. Foram presos por corrupção ativa e passiva, Complicado, né? ok? E vieram de paraquedas para cá. Uhum. E vários outros, nós tivemos vários. E isso acaba afastando mais ainda a questão do morador da cidade ter uma afinidade com o porto, né? Porque uma diferença gritante que eu percebi, só em Hamburgo, que foi o único lugar que eu fui, imagina o senhor que passou por vários portos. Eu percebi muito a paixão do morador com o porto. Em todo lugar que você vai numa cafeteria, tem um negocinho do porto. Você vai numa lojinha de não sei o que, tem negócio de âncora, de timão, I Love Hamburgo, tem sempre alguma coisa em que eles amam, eles têm orgulho de ostentar os símbolos que representam o porto. Eles amam o porto, é um amor assim que você percebe. Agora aqui em Santos, a gente não vê isso, né? Pelo menos tá muito longe de ter o que. Isso desapareceu, Ellen, depois agora está voltando, né? Então eu acredito muito nesse projeto de recuperação do Valongo. Uhum, Foi muito importante o inverno quente que nós tivemos. Levaram famílias que isso. não tinham ideia do que seria um costado do Uhum, cais, um costado do porto. exato. Eu, eu, E eu, sabe uma coisa que a gente adorou aqui no canal? Tem um navio ali encostado que era da USP, né? O o professor professor Besnard, Besnard. E tem o senhor restaurando aquele navio, o seu João Carlos, e ele ficou sabendo que o navio ia para desmanche por um vídeo do nosso canal. Porque a gente sempre ficou com curiosidade, porque o navio fica bem próximo aqui, né? Em frente praticamente. E a gente chegou a ir lá e não conseguiu. Aí depois fomos de novo, só conseguimos ver por fora. E aí a gente fez um vídeo, que a gente entrou em contato com a prefeitura na época. Não era eu que apresentei o vídeo, mas era os outros apresentadores, e eles descobriram que ia para desmanche. E aí ele viu esse vídeo, ficou totalmente tocado com a situação, entrou em contato e conseguiu autorização para restaurar o navio, e o navio está lá. E parece que vai continuar, porque tem planos de transformar ele num museu. Então, assim, as famílias que vão pro Parque Valongo ali, vão poder entrar no navio, ver o navio por dentro, né? Vai ter essa proximidade, né? em memória, em homenagem ao seu convite e à minha presença, vou te dar uma notícia em primeira mão. Eu Hum, desenvolvi um projeto em olha. inteligência artificial, em realidade aumentada,
em que será possível você fazer uma navegação no professor Bernard. Hum, Eu tenho um modelo disso, vou te mandar, me cobra jura? que eu Eu vou te quero. mandar. Você vai ser possível você fazer uma navegação no professor Bernard virtual, sem óculos, sim, com dome, com aquela visão de entrada e saída do Porto de Santos Hum, e a visão que o professor Bernard teve quando ele foi para a Antártica, junto com o Barão olha, de Tefé. que legal. Então nós recuperamos esses vídeos, nós trabalhamos esses vídeos, transformamos, botamos esses vídeos em realidade virtual e estamos preparando para que dos 8 aos 88 anos as pessoas naveguem nele. Gente, que Porque sensacional. seguramente, Ellen, a notícia ruim é que ele não vai poder navegar. Aham, ele falou Somente uma isso. obra de grande porte para poder recuperar todo parte de maquinário, seus Uhum, eixos. sim. Mas e é possível isso. Uhum, Isso é possível, nós temos dinheiro para isso. sim. Mas antes que isso aconteça, nós vamos poder. E, e ainda que isso aconteça, ninguém aqui em Santos vai poder ir para a Antártica. É. Mas nós vamos poder navegar e sentir a emoção sensitiva, Olha. vamos sentir o frio, vamos sentir um pouquinho daquela marolazinha sem enjoar, Uhum, porque nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando nesse projeto que de legal. elaboração desse vídeo em realidade virtual. E, gente, eu tô surpresa mesmo. Isso aqui não foi combinado. Eu não sabia que existia esse projeto. Tô É, contando como se ele não é a soubesse. primeira vez, juro pela minha neta, Olha. Atena, e a meu neto, Grigori, e pela minha neta que acabou de nascer semana passada, a Ágata. Eu Que juro por eles legal. de que é a Olha. primeira vez que eu abro a minha boca para falar isso. Gente, tô arrepiada. Na semana do aniversário do Porto Santo, a gente tem uma notícia dessa. Isso. Que legal. Então, Show de bola. isso me emociona muito, né? Nossa, que lindo. Eu tô até para falar com o pessoal lá com o Ricardo e com o Rodrigo para inserir, Aham, porque eu acho que é a cara deles também, com né? certeza. Agora, a parte mais legal é a parte realmente da, da realidade virtual, de Sim. você não vai precisar de óculos, né? Na verdade, você vai estar lá navegando com o bicho lá, sentindo todas as emoções. Gente, sensacional. Sensacional. Nós Muito legal. apresentamos para a Prefeitura de Santos, Parque Tecnológico, né? Uhum. É, e há bem pouco tempo, pouquíssimo tempo, estou falando Uhum. assim, coisa de agora. Sim. Agora, semana passada e Semanas. tal. E vamos, quero eu, em fevereiro, no aniversário do Porto, a gente poder dar um overview Nossa, show. desse projeto para as pessoas poderem ver. E já que foi a notícia em primeira mão, quero que a gente também seja de primeira mão para mostrar ele funcionando, hein? Por favor, quando for lançar, chama a gente, que a gente quer Não mostrar. seria diferente, né? Eu teria que. Seria uma honra, né? E eu me senti compelido a fazer essa. Tá dando cosquinha, sabe? Sabe quando dá cosquinha? Sei. Eu tenho que falar Não, assim, não dá para segurar. eu sou meio cotinha, sabe? Não tava mais para segurar, explode o coração e tal. Mas eu sei que muita gente vai curtir muito, né? Vai ser uma coisa Com muito bacana, certeza. porque você sobe no professor Besnard, ele vai estar recuperado, tem que estar recuperado. Exato. Mas aí o que que dá, o que que as pessoas que sobem naquele navio, que tem uma história incrível, né? Sim. Pelo próprio nome do professor Besnard, que esteve aqui conosco em São Paulo, pela doação do governo da Suécia, do navio, tudo que aconteceu, o navio que pegou fogo, o navio que foi para a Antártica, o navio que teve hiper dificuldades na hora de voltar, o mar é muito ruim, teve um problema de eixo, passou por várias aventuras. Sim. E as pessoas vão a bordo, É. eles vão falar assim, pô, como é que eu faço para a gente dar uma voltinha nele? Nós vamos resolver Vai isso. poder. Olha que legal. Gente, tá emocionado. Que legal. Show de bola. Eu quero mostrar isso aqui, por favor. Você chama a gente quando tiver o lançamento. Viu? Sensacional, parabéns. É um trabalho de resgate histórico para as próximas gerações poderem conhecer, né, essa Isso. história, aprender como que aconteceu, se inspirar, né? É muito legal. Porque até teve uma aluna que apresentou TCC sobre o estudo da água de lastro e tal, e aí o professor comentou de um mexilhão específico que foi descoberto, e falaram de algumas descobertas também, inclusive o camarão crio,
que também... E eles falaram exatamente das expedições para a Antártica desse navio, né? Da expedição que teve, Sim, em que descobriram-se muitas coisas. Então, a importância da pesquisa científica e da manutenção desse registro histórico para as próximas gerações, né? claro, claro. E, vê bem, nós ficamos um pouquinho afastados do Instituto Oceanográfico de São Paulo, né, na USP. Uhum. Eles tiveram até um laboratório aqui no Porto, mas nunca foi muito ativo, né? Hoje o Alpha Crucis e o Alpha Delfim estão lá, Uhum. atracados. O Alpha Crucis está lá. A gente precisa mostrar esse trabalho, né, do Instituto Oceanográfico, Sim. o quanto que ele é importante, né? Uhum. A melhor inteligência, uma das melhores inteligências na área de estudos da biologia marinha está aqui no nosso estado. Sim. A gente precisa compartilhar isso com nossas escolas. Verdade. E de uma linguagem que o turista sinta vontade de conhecer, né? Sim, isso é muito importante. legal. Não é uma linguagem técnica, Ellen, acadêmica, né? é uma coisa que eu falo muito com o Eduardo Bittencourt, que é lá do Parque Do parque. Tecnológico. Aham. A gente tem que ser muito sério, mas a gente tem que se acostumar que nós temos que ter uma Disneylândia. O que é Disneylândia? Disneylândia é um encantamento. Exato. Eu não gostava dessa palavra, a Disneylândia, mas nós temos que ter um encantamento. Porque nós temos que chegar até os jovens, nós temos que trazer as informações, nós temos que mostrar coisas da ciência para os jovens, Uhum. né? Até mesmo para os adultos que perderam um pouquinho, de certa maneira, perderam um pouquinho dessa coisa de entender o porquê das coisas. O Brasil deu nos últimos anos, né? Ele andou para trás em muitas coisas, né? Enfim, não é uma coisa também de 4, 5 anos, não. A gente está vindo aí de 3, 4 décadas de regresso do ponto de vista intelectual, de conhecimento e tudo bem, especialmente nessa área que nós estamos. E nós vamos resgatar isso com encantamento. O Parque Valongo tem essa proposta. Eu vi as pessoas, eu fiquei lá um tempão. Eu fui lá para comer um pastel. Uhum. E acabei indo comer o pastel no dia 1, no dia 2, no dia 3, comi vários pastéis. E vi as pessoas se encantarem. Eles não tinham a menor ideia. Eles acharam que do lado de lá, a Ilha do Barnabé era o Guarujá, não era a Ilha do Barnabé não é Guarujá, é Santos Continental. Aí do lado tem o terminal da Deep World, eles achavam que lá é área continental. Não, é área continental, é Santos também. E aquele terminal grandão, Santos Brasil, ali sim, é Guarujá. As pessoas não têm a menor ideia do que era o Sim. Porto Santos. Sim. As pessoas não têm a menor ideia de que o Porto Santos é alimentado por 25 rios que desaguam e formam o canal do estuário. 25? Sim. Tudo isso? Quando eu estiver inspirado, eu te digo quais são os 25, Não. né? Quilombo, Piaçaguera, Rio da Onça, Rio Cubatão, Rio Nossa. Bugres. Por aí vai. E aí vai embora. Caramba, E aí, caramba. muita Rio coisa. Mogi, e aí vai. Muita coisa. Né? Eu percebi isso em Hamburgo. Lá eles têm muitas festas, né? O aniversário do Porto lá é um evento incrível, né? Aberto. Sai as barcos tudo lota tudo aqui. E fica tudo enfeitado, né? Tem as festas lá. A população tá próxima do cais ali, né? Por isso que tem esse amor todo, né? É a questão do acesso, a questão de abrir. E você vê, Ellen, Hamburgo é bem parecido com Santos, porque o porto de Hamburgo, ele de duas margens, ele não está na ponta do canal. Isso. Não é? Ele está dentro Mais do pra Rio dentro. Elba. Isso. Ele está dentro do Rio Inclusive, Elba. eu fiquei chocada quando eu vi a plaquinha da âncora ali Sim. de que não pode lançar âncora naquela região, porque é onde passa o túnel. É onde passa o túnel. Achei muito legal. É muito legal. Muito legal. Então, mas a gente fala assim, mas Hamburgo, Roterdão tem 1000 anos de idade, né? Hamburgo também tem 1000 anos de idade. Nós somos um porto que, se você for ver o surgimento da Companhia Docas de Santos, 134 anos de vida, né? Isso. Aí você vai dizer, quando o Gonçalo Coelho, Américo Vespúcio chegaram aqui em 1502, há uma dúvida se era Américo Vespúcio ou Gonçalo Coelho, né? Uhum. Eu vou pela Clotilde Spohl, lá da Unisantos, no seu livro, e que ela fala que foi Gonçalo Coelho que chegou no dia 2
de fevereiro de 1502. Enfim, e aí ali começou o porto. Porque a partir do momento que você descarrega o navio, e a partir do momento que você embarcou a água, frutas e tudo que você achou para abastecer o navio, você fez uma operação de carga e descarga. E tem outra curiosidade com relação a isso, porque nasceu em São Vicente, né? Ah, sim. Isso é bem legal. A primeira incursão, ela acabou chegando ali hoje, onde é a Ponte dos Práticos, segundo a nossa historiadora Clotilde Spohl, na ponta da praia, onde é o Saldanha da Gama, o Vasco da Gama, ali. Porém, as missões de Martim Afonso, eles vieram para o lado de São Vicente. Né? Então a vila se instaurou em São Vicente. Muito legal. Depois eles chegaram à conclusão de que a gente tinha um estuário maior e mais protegido, protegido, né? E geograficamente melhor de você poder. Eles tiveram essa visão de que vão vir mais naus e que as naus vão ser grandes. Eles viram que havia uma limitação muito grande de calado na ilha, em São Vicente. Aí a gente tem um evento importantíssimo que vai mudar tudo, que é o suposto tsunami em São Vicente, 1547, se não me falha a memória. Tsunami? Que varreu a vila de São Vicente. Tem uma história dessa que tem uma parte de São Vicente que está embaixo do mar. Não Isso. E aí varreu, né? É possível que fosse uma simples ressaca. Sei. Mas isso foi determinante para que eles mudassem de opinião. E aí eles mudaram, e aí eles começaram a olhar com mais carinho para o porto onde nós temos ele hoje. Caramba. É isso aí. Que legal. Olha, foi uma aula histórica, né, de porto. Eu não gosto muito de falar de história, porque nós temos o Sérgio Williams aqui em Santos, né? E nós temos tanta gente. Eu fui aluno da Vilma Terezinha, da Clotilde Spohl, de um monte de historiador, do Aloísio, né? Do Aloísio Moreira, engenheiro da... Inclusive, todos esses aí, quem tiver vivo, se eu tiver contato, indica que eu quero trazê-los aqui. Sim, o engenheiro Aloísio é ótimo para falar sobre a história do porto também, então é um grande professor e tudo mais. Show de bola. Quero falar mais sobre isso, que é sempre bom a gente relembrar a história para, né, aprender com os erros. Falando em erros e acertos, tem alguma história curiosa, perrengue, ou alguma coisa que você passou na sua trajetória portuária que marcou, que o senhor lembra com carinho para compartilhar? Nossa, aqui em Santos nós temos um baú de histórias, né, que vai desde do fantasma do Paquetá, né, que habitava o porto e tudo mais. Olha. Nós temos histórias de fantasmas, nós temos histórias... Mas eu acho que é uma das histórias mais marcantes... Mas você não viu fantasma não, né? Não. Tem alguma dessas histórias que... Eu não tive a honra de ver fantasma nenhum até agora. Ainda bem. Eu tenho um amigo, Eric, ele fala assim, eu vejo... I see dead people. Com que frequência? Eu falei, cara, desde que você toma uma cerveja, aí você vê. Mas nós temos várias histórias dramáticas aqui, né, na realidade. Sim. Nós temos o grande evento em 74, do incêndio do Ai Jorges, né? Ele foi marcante para todos nós. Nós tivemos um evento também dramático em 67, que foi a Esquadrilha da Fumaça, num voo de demonstração. Eu esqueci o nome do major, aviador. Ele não viu as linhas de transmissão de Itatinga e estraçalhou o seu avião. Sério? E morreu instantaneamente num acidente aéreo, né? Então tem coisas tristes, né? Como esses acontecimentos, como o grande incêndio da Ultracargo. Sim, mais recente, né? 2015. 2015. E nós tivemos logo depois o incêndio na margem esquerda da Local Frio. Então nós temos histórias tristes, mas nós temos histórias maravilhosas, né? Nós tivemos histórias do Kassato Maru. Sim, que trouxe a imigração japonesa. Que trouxe a imigração japonesa. Pouca gente sabe que o último navio trazendo imigrantes do Japão chegou em 1975. 10 anos depois, o Japão já era potência mundial. Mas em 1975 estavam chegando imigrantes aqui em Santos para vir morar, estabelecer
negócios, na agricultura principalmente, e encontrar suas famílias. Em 75 foi o último navio. É um dado bem marcante, não é? Com certeza. E o Porto de Santos é lotado de histórias magníficas, histórias de piratas. Olha, Thomas Cavendish, 1592, chegou aqui, passou pelo farol da Fortaleza da Barra, era Natal, né? Era Natal, noite de Natal. Tava todo mundo tomando vinho, ninguém viu o Thomas Cavendish com a sua Black Penis, a Desire e a outra Nauker, não me lembro o nome. Entraram e durante 3 meses Santos foi inglesa. Olha. E logo depois nós tivemos outro navegador holandês, um século e meio depois, e nós tivemos nosso período holandês, não é? Então nós somos repletos de história. Muita história. Muita história. Inclusive a tatuagem começou pelo Porto de Santos, né? Sim. Os marinheiros. Nós aprendemos as tatuagens, né? Nós conhecemos as tatuagens. Eu vou te dizer uma coisa hoje. O Porto de Santos hoje tem atracado 42 navios. Nós temos 86 navios na Barra. E aí eu te pergunto, quantas nacionalidades, quantos idiomas nós podemos ouvir de todos esses navios? Eu vou até chutar, eu já fiz essa pesquisa. Mais ou menos uns 58 de idiomas diferentes. Nossa. O pessoal fala assim, marinheiro filipino. Tem de tudo, né? De todos os lugares do planeta. A gente fez um último episódio agora, que foi ao ar, com o pessoal que dá assistência social para os marinheiros a bordo, né? Da missão aos marinheiros. Viu aquela moça alemã? Isso, a Catherine. A Catherine? Foi muito legal o episódio. A Catherine maravilhosa. Maravilhosa. Alemã, que fala português perfeitamente, com seu sotaque alemão lindíssimo. Sim. E ela comentou a questão do idioma. Ela falou que teve vezes que eles foram visitar, né? Foram a bordo, e às vezes vão só para ouvir, saber o que o tripulante está precisando. E ela ficou horas lá e ninguém falava inglês. Eles eram sírios, árabes e tal, e ninguém falava inglês. Então a comunicação foi por meio de mímica e foi maravilhosa e deu tudo certo, todo mundo se entendeu, porque eles só precisavam de atenção de um ser humano. Então, às vezes a questão da receptividade, né, ela passa por olhar o ser humano como ele é, não é? Eu tenho 2 histórias lindas. A primeira é que tem um navio de suco de laranja, que vem muito no Porto de Santos, em que metade são 20, se não me falha a memória, são 20 tripulantes. A metade são russos e a metade são ucranianos. Ela falou que tem navio assim mesmo. E todo mundo se dá bem. Sim. Não é incrível? Amam. E eu vou dizer a história da Andréia, minha aluna na universidade. A gente foi fazer uma visita no navio Sol do Brasil, na Citrosuco. Nós fomos... foi difícil a gente conseguir entrar e tal, era final de tarde. É dificílimo conseguir uma visita de navio. Mas já faz um tempo isso, ok? Eu diria que faz uns 15 anos isso. E entre as minhas alunas, né, a maioria eram meninas. Na época eu já via que no comércio exterior e na logística, as meninas estavam mais presentes do que os homens já para fazer o curso. É uma realidade isso. Sim. André não se apaixonou pelo Andrei, que era o comandante do navio. Na visita? Na visita. Amor, é sério. Olha só, eu nunca falei isso no rádio. Andréia, se você estiver me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que é verdade. E foi amor à primeira vista. Olha sabe? Só. Ela se apaixonou pelo... né? Era um ucraniano grandão, bonitão, cabelo... tipo do meu querido Ricardo Pupo, né? Aquele cabelo de viking, né? Sim. Causou, né? Causou. Sim. E ela não queria vir embora. Não, quando deu, eles deram... a gente foi no bar lá, tomamos refrigerantes, foram muito atenciosos, conhecemos a Tower Bridge, conhecemos a Casa de Máquinas, explicaram como é que é o embarque de suco de laranja e tal. Na hora de vir embora, a André não queria vir embora. E ela brigou comigo, ela ficou de mal comigo. Ficou de mal comigo. Falei, cara, não tem jeito, eu vou descer. Imagina amanhã, nos jornais, o professor gordinho da universidade deixou que a aluna que agora está desaparecida. Esqueceu o aluno. E aí o teu pai vai falar assim, aquele cara tem que ser processado, porque
Andréia, vamos descer agora. Aí ela me xingou de tudo quanto era nome. Ameaçou tirar nota e tudo. Me xingou de tudo quanto era nome e tal. Isso foi no meio do ano. No final do ano, teve a formatura, Uhum. né? E aí ela já estava falando comigo, né? Ria, né? Passava por mim e ria. Já perdoou. Ellen, adivinha quem era o cara que estava na primeira fila de Não. convidados na Não formatura, acredito. falando português? Professor Hélio. Eu falei, não acredito. O comandante O foi lá na formatura dela. comandante já estava falando português. É o amor, hein? E dali saiu 2 crianças aquele casamento. Olha que lindo. Por conta de uma visita técnica. Gente, que legal. Já Eu tinha- pensou se fazer uma visita técnica, você conhece o amor? Eu tinha da que sua ser vida? padre, velho. Abrir uma agência de amor, Mas de casamentos. foi uma história linda, né? Que Então essa legal. história que eu não esqueço jamais. Que bacana. E as meninas? Se a Andréia não for tímida, está convidada para vir contar essa história aqui. Sim, onde ela estiver, ela vai contar essa história. Que legal. Não é? As meninas ficaram bravas com ela. Não, onde já se viu, dá bola pro marinheiro, né? Não vai dar certo. Dali veio uma história de amor Olha, enorme, que né? legal. Enorme. Show de bola. Eu voltei 2 anos depois, e a Andréia já estava formada. Eu voltei 2 anos ou 3 anos depois, na Citrosuco, e nós fomos a bordo de outro navio. E aí, quando nós chegamos no restaurante, a Andréia estava com o comandante, porque estava na viagem que ele tem direito de levar a esposa. Olha, que legal. Aí eu dei de cara e falei, o que você está fazendo aqui? Que bacana. Que coisa linda, né? Lindo, lindo. Então, essa é a nossa conexão com o mundo. Show. O porto que conecta o mundo. Estamos né? conectados. Que lindo. Não tem Wi-Fi. Né? Professor, infelizmente nossa ampulheta nos avisou que nosso tempo de Ah. conexão acabou. Passou Boa. muito rápido, Eu né? Bem falei que a gente que- falou no começo que ia ser rápido. Mas já está convidado para fazer uma parte 2. Se vocês gostaram também, comenta aqui, porque com certeza ele tem 200 histórias a mais para contar. A gente tem que extrair todas essas histórias para deixar isso registrado. Agradeço muito a sua participação, foi incrível. Mas antes da gente finalizar, tem a última pergunta que eu não posso deixar de fazer, que a gente faz para todos os convidados, que não é de cunho profissional, é de cunho pessoal. Quero saber quem é Hélio Alite de bermuda e chinelo. O Hélio Alite de bermuda e chinelo é um cara que adora plantas, é um cara que adora mesmo? cuidar do jardim. Eu tenho um jardim incrível lá em casa, Que legal. com orquídeas, com 220 espécies, inclusive pau-brasil, frutíferas. Então eu me divirto muito. Nossa, E- eu fiquei triste que minha orquídea morreu, eu não sei cuidar de orquídea. Não dá passa certo, para mim orquídea. que eu faço ela nascer de novo. E eu sou um cara muito netos, eu sou um cara muito Família. voltado para meus netos, né? E eu tenho aí 38 anos como professor, eu fui 26 vezes, participante como Paranin, fui Oh, 16 ou 17 vezes como patrono de Que turma, legal. sempre fui um professor muito querido dos Querido. meus alunos, e de certa maneira eu trago esse amor, esse carinho da sala para casa e da casa para a sala. tenho certeza que essa paixão do Porto faz toda a diferença. Porque transmitir o conhecimento é uma coisa, transmitir o conhecimento com paixão é outra coisa completamente diferente. Encanta, é exatamente aquela palavra que você comentou. Você faz a Disneylândia na aula, Sim, com certeza. é Então, importante encantar. parabéns. Obrigado. Muito legal, muito legal. Tu já teve aula comigo, né? Eu tive palestra. né? Palestra. Mas ainda vou ser aluna, vai ver. Vamos me matricular no curso. Fechou. Gente, Eu amei, eu amei. amei Ó, demais. Foi show de bola. Muito obrigada. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Esse episódio maravilhoso. Foi uma verdadeira aula sobre o Porto, né? Se você gostou, não esquece de dar um like. Deixa um coraçãozinho aí no comentário. Deixa um recado pro professor querido. E aproveita para seguir os nossos canais, né? Tecnologia.portuária e Portcast Oficial, ok? Aguardo vocês no próximo episódio, gente. Obrigada. Até a próxima.